Olá, sejam bem-vindos novamente. Esse aqui é o Minuto Podcast e você é muito bem-vindo novamente aqui, né, Paulette? Sim, muito bem-vindo sempre, né? É o Pobrecast. Nosso Pobrecast. Mas vamos lembrar de falar aquele negócio, Paula. O pessoal se inscrever. Pede aí você que acha que vai ficar mais fácil do que eu pedi. Pede pro pessoal. Mas aí no final, né? Não, para se inscrever logo no começo. Dar curtida, se inscrever no canal. É, né? Então No pede. início, né? Então pede. Você tá hipnotizada desde a outra entrevista, cara? Cara, fiquei mal, hein? Que vergonha, Eu hein? fiquei Passou- chapada, parecia que eu tinha tomado um uísque, assim. Cheguei em casa... Sabia? Eu fui hipnotizada aqui. Aí eu cheguei em casa, assim, minha boba. Aí as pessoas falavam comigo, eu tava ainda em transe. Meu Deus, tá Foi até muito- hoje. Foi legal, mas foi legal. Mas tá até Foi hoje. legal, foi legal. Vamos falar dos nossos amigos colaboradores aqui, ó. O Marca.mdf, que fez essa mesa maravilhosa aí, escreveu essa Olha mesa. aqui, ó. Ó, agora tem até bolachinha, os nossos Bolacha. copos. Olha que lindo. Então, coisa galera, linda. vamos botar aí o Instagram deles aí, tá? O nosso Instagram também, vamos colocar aí. E hoje nós temos um convidado especial, por isso que eu tô com essa camisa aqui, ó. Ai, Você a minha gostou da minha não tem, camisa? né? O pessoal pergunta, tá trabalhando na van, né? Não estou trabalhando na van. Agora, eu quero falar uma coisa. Antes de apresentar o nosso convidado aqui, quero dizer o seguinte. Luciano Hang, pô, te espero aqui, cara. Já Será falei que com ele você. vem? Lá na motociata, falei com ele deu o telefone da... Ele disse que vinha. Não, me deu, fala, pega o telefone da minha assessora que eu vou. Cara, eu perdi o telefone dela, você acredita? Eu vou adicionar ele Luciano no Hang. Instagram. Aí, Vou te vamos- chamar lá no compartilha esse Instagram. vídeo até chegar no Luciano Hang lá. Pô, Luciano, vem aqui, né? Tu foi lá em São Paulo, naquele flow daqueles loucos lá. Aqui que a gente é conservador, pô, tem que vir aqui, cara. Tá bom? Um grande abraço. Nós estamos aqui hoje com André Oliveira, meu amigo aqui que é um monte de coisa, né? Empresário, engenheiro também, né? André, seja bem-vindo aí, cara. Tudo bem? Pô, tudo bem? Primeiramente, muito obrigado, né, pela acolhida do Marcelão aí, da Paulette. Já demos várias risadas aqui nos bastidores, Já, né? E estamos à disposição aí para falar sobre a nossa vida, sobre política, sobre Brasil. Religião. A camisa é bonita. Eu não sou dono da van não, tá? Ele falou que tá com a camisa por causa de mim, mas não tem nada a ver com a... Não, isso aqui é homenagem. Então nós estamos gravando tá há homenageando. 3 dias do 7 de setembro, Ele né? tá Coisa tentando boa, hein? convencer o Data- Luciano. Data boa, hein? André, o que tu acha? O que tu pode falar à vontade aqui, meu irmão? Tamo não em tem casa, problema. né? Tá em casa. É, fica à vontade Tu acha de que falar. no dia 8 de setembro vai dar M ou não? Eu acho que já vai dar no Já dia vai dar 7. dia 7, pensei a mesma coisa. Eu acho que não é que eu acho que vai dar M, né? Eu acho que a muvuca vai ser grande. Eu acho que vai muita gente para as ruas, né? Em Brasília e em São Paulo. Eu tô indo para São Paulo com mais alguns amigos, né? Não deu para ir para Brasília. Inicialmente eu ia para Brasília até porque o movimento que eu participo, ele estará fazendo uma vigília pela nação lá em Brasília no dia 6. Então o dia 6 ia ficar pro dia 7, mas aí não deu certo, eu vou para São Paulo. Mas cara, o Brasil inteiro vai pra rua, cara. E, né, em todos os estados, nas capitais, nas cidades, vai ter manifestação na minha cidade, eu sou de Itapema, né? Então, assim, eu acho que é muita gente que vai pra rua, né? E não só em apoio ao governo, porque eu acho que é importante também, mas em apoio às pautas que a maioria dos brasileiros defendem, né? E o brasileiro tá de saco cheio com o que tá assistindo, né? Essas pautas que têm avançado pra cima das nossas liberdades individuais, né? Principalmente pelo ativismo judicial ou pelo jeito como o Supremo Tribunal Federal tem conduzido alguns processos, digamos assim, né? Ou até usurpando responsabilidades que nem são dele, né? Como é do Ministério Público de denunciar, como é da Polícia Federal de Sim, instaurar eles estão inquérito, fazendo né? De tudo. investigar. Eles estão fazendo tudo agora. Eles são o superpoder no Super, Brasil, né? Não é mais 3 poderes, né? 2 poderes e o superpoder, né? Mas você acha assim, tipo assim, Paulo, o que tu acha assim, por exemplo? O pessoal vai estar lá, vai estar cheio e tal, beleza. Mas assim, se não acontecer nada, porque o Pacheco já recuou, já falou que não vai pautar o impeachment. Tu acha que o presidente vai tomar alguma atitude? O que vocês acham? Olha, eu não sei. Eu vou. A minha opinião é que o presidente tá muito quieto. Alguma coisa vai acontecer. Tá meio quieto. E quando tu Eu quer acho que- fazer alguma coisa, tu não fala, né? Eu concordo com o que tu falou, que é imprevisível, não dá pra saber o que ele vai Ele fazer, não vai né? ficar anunciando, olha, eu vou fazer isso. Vou Mas fazer aquilo. uma coisa é real, assim, o negócio vai ser grande. Não, Isso qualquer pessoa sim. com o mínimo de informação já vai consegue ser perceber. grande só pelo fato do deslocamento desse povo. Desse povo,
Então tem toda uma mobilização, né? Então, assim, o negócio vai ser grande. Então, alguma coisa vai acontecer. Se não acontecer nada, se ficar do mesmo jeito, pelo menos algum recado foi dado. E eu acredito que, assim, a gente vinha de algumas manifestações já, menores, né? E o negócio começou a crescer. Então, essa do dia 7 de setembro, ela pode ser a maior manifestação até agora. E ela pode ser uma manifestação que vai acarretar outras também. Decisiva e que pode acarretar em outras também. Entende? Então, eu não acho que pode ser que vai dar merda, digamos assim, agora, né? Mas eu acredito que vai ser grande e algum resultado vai surtir ali. A pauta tá bem clara, né? Eles querem a cabeça dos ministros. Querem a cabeça do cabeça de ovo. Querem a cabeça do cabeça de ovo. Né? Pelo menos o cabeça de ovo tinha que... Né? Não, é o que tinha uma juíza, ela estava na Jovem Pan, e ela falou exatamente isso. Ela respeita muito a instituição, respeita muito todos ali. Eles são pessoas com saberes jurídicos, mas que estão se perdendo, estão dando de ditadores, eles estão ditando coisas que não são da competência deles. Então, cada macaco no seu galho. Não dá para ministro do STF querer gerir um país. Eles querem ser o presidente. E eu acho, não tem como. Eu acredito assim, Paula, também, que eles se perderam, na verdade, por causa do modelo que está implantado hoje, entendeu? Exatamente. Esse modelo implantado, né, sem mandato, né, sem mandato que eu digo, né, sem tempo de mandato, né, que vai até um tempo da vida deles, então eles se aposentam, acho que é com 65, né? Anos ou... cada um tem um tempo, né? Tem assim, um tempo de trabalho ali, daí vai. Enfim, mas enfim, o que eu penso? Então, como eles ficam muito tempo no Supremo Tribunal Federal, né, e são indicações políticas, entende? Que foram indicados por ex-presidentes e pelo atual presidente também, eles têm ligação política, entende? Então o modelo ele é falido, o que eu penso, né? Política. Porque se a gente pegar até os mais recentes ministros que entraram no STF, já entraram no modelo, já se enquadraram ali, né? Então, assim, eu penso que a gente precisa mudar o modelo, e para mudar o modelo, a gente precisa, se a gente é uma democracia de verdade, a gente precisa escutar as ruas, e as ruas já disseram que não concordam com o STF que a gente tem hoje e com esse modelo. Então, aí tem várias propostas, né? Mandato de 10 anos, né? Mudar a forma de indicação. A primeira coisa que tem que cortar, André, é indicação política. Não pode. Cara, o cara tem que ser de carreira, juiz de carreira, já tem um tempo de magistrado. E outra coisa, fazer prova. Por que não pode fazer prova? Porque tem que ser indicação política. Então, assim, não concordo com esse modelo. Para acontecer o modelo que tu, ou de repente muita gente queira, tem que mudar muita coisa. Cara, se seguir a lei, seguir de verdade, tá tudo ali, tá tudo pronto. O problema é que ninguém segue a lei. É isso aí, o STF tá lá fazendo tudo ao contrário que tá na lei maior. Sabe, a Constituição tá ali, ó. Tá ali. Eles são. Para eles guardarem e proteger a Constituição, eles estão fazendo o que? Amassaram, jogaram fora, igual aquele. Como é que é o nome daquele negro? Joaquim Barbosa. Ele, o que ele fez uma vez de pegar e ele simulou rasgar a Constituição, ele falou, o que estão fazendo aqui dentro é rasgar a Constituição. Estão fazendo isso na época do Joaquim Barbosa, já rasgava a Constituição. Você imagina hoje. Hoje ele quase não tem cabelo, né? Mas ele já ia ter perdido todos. Ele ia ter arrancado da cabeça, assim. Né? Com certeza. Não, porque é um absurdo o que estão fazendo hoje no Supremo Tribunal. Estão fazendo o que querem. E aí o modelo que eu digo, quando eu falo modelo, não só do Supremo, mas assim, o modelo como ele está instaurado em forma de lei, né? No nosso país é complicado. Porque daí o que acontece? A responsabilidade de substituir algum ministro, ou seja, de promover um processo de impeachment, como é o caso, é do Senado Federal. Né? E aí o que acontece? Aí o Senado Federal, ele... julgado... Os senadores são julgados pelo STF. Pelo STF. E a gente sabe que muitos dos nossos políticos brasileiros têm problema com a justiça. Infelizmente, é assim a nossa política, né? E aí, esses caras são julgados pelo STF. E aí, esses caras julgam o STF. Então, ali, um julga e é julgado. O outro julga e é julgado. Então, é um jogo de... Mas é claro. De compadre, né? É isso aí. Tu segura o... Foi o que aconteceu com o Alexandre de Moraes. Ele pegou um processo pra investigar ele mesmo. Falou, eu não vou investigar eu, não. E aí existe uma lei... Não vou investigar, vou me investigar. Eu não vou me investigar, eu próprio. E aí existe uma PEC, né, que já passou no Senado e eu achei
muito bom que passou no Senado, achei que não iria passar, só que não passa na Câmara, que é o fim do foro privilegiado. Mas não vai passar nunca. Exatamente. Mas passou no Senado, que impressionante. Mas o que acontece? Então, como eles têm foro privilegiado, então quem julga eles né? Quem julga os políticos, né? O Legislativo é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal só pode ser empichado, só pode ser mexido pelo Senado. Então fica nesse jogo de interesse. Ciclo vicioso, né? Não tem como tu deter aquilo. Fica complicado. E, inclusive, hoje o Supremo Tribunal Federal, né, além de manipular essas questões que hoje são polêmicas e que fizeram com que as pessoas quisessem voltar às ruas e vão para as ruas agora no dia 7 de setembro, mas há muito tempo o STF já tem, né, o Supremo Tribunal Federal já tem influenciado em muitas pautas no Brasil que não é de competência deles, né? Eu há muito tempo, até por questões da minha ligação religiosa e política, né, os nossos movimentos pró-vida, por exemplo, muitos anos a gente já tem combatido, né, as ações do Supremo Tribunal Federal que querem legislar no lugar do Congresso, né? Exatamente. Vai lá uma ação de inconstitucionalidade por seis ou sete pessoas, um partideco minúsculo lá, né, de esquerda, vem com uma ação no Supremo Tribunal Federal para legalizar o aborto, né, até a 12ª, até a 14ª semana, para legalizar, sei lá, as drogas, e assim vai. Os caras vão lá e o STF, porra, isso não existe nenhum item na Constituição que diz que o STF tem que decidir esse tipo de pauta. Pô, querem legalizar o aborto? Vão discutir no Congresso. Claro, é lá que as leis são feitas, exatamente. Entendeu? E nós conservadores... As competências estão misturadas, eles não estão respeitando as competências. Então, assim, há muito tempo já que eles vêm, né, que eles vêm usurpando dos poderes vizinhos, né? Então, assim, só que agora está se agravando mais. Só que, assim, né, eu penso, né, eu acredito, as coisas erradas, a pessoa que entra no caminho da perversidade, do mal, de fazer, ele não começa atolando o pé na lama no começo, né? Ele suja a sola do sapato. Isso mesmo. Né? Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Ele chega até legal. Ele vai testando, né? Vai testando, agora, e daqui a pouco chega no nível que a gente tá hoje. Agora olha só que interessante. O STF sempre existiu, né? A esquerda sempre existiu. O Senado sempre existiu, o Congresso também. Ninguém nunca falou sobre isso. Agora, por que as pessoas estão falando? Aí a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar. Eu não sou bolsonarista, eu sou conservador, assim como eu também, né? A gente defende as pautas, não defende uma pessoa. Até porque, cara, a gente precisa de muita gente. A gente não precisa de um Bolsonaro, a gente precisa de muitos, né? Assim, no sentido de a figura que ele representa e não o que ele é, de fato, mas o que ele representa. Então eu digo assim, começou a sacudir o ninho depois que o Bolsonaro entrou, né? Que engraçado isso, né? Parece que deu um... Por que será que agora com o Bolsonaro tá tudo explodindo, tá todo mundo desesperado, né? A gente observa isso, que é mais por causa... Porque enquanto o sistema tava lá, funcionando, fazendo um negócio aqui, vai, volta, uma prova, outra, ninguém falava nada. O Brasil, com os problemas que sempre teve, agora quando chegou um cara que quer meter um pouquinho de bronca, aí já começaram acabar com o sistema, a mídia quer detonar o cara a qualquer custo. Então eu acho engraçado. Claro, mas estava tudo certo. É assim, ó, o que aconteceu? Se criou um vício onde todo mundo tinha benefício. Sistema viciado. Aí encheu-se de cargo público, de ministro ganhando dinheiro por fora, todo mundo ganhando muito bem. Aí chega um cara e fala, não, o valor não é esse, muita gente aqui, muita gente ali, o ministério está socado. Claro, cara, a gente gasta milhões, bilhões para ter aquele congresso funcionando. Sim. Com aquele, tem gente até para abrir porta. De nego, mas ganhando tá uma fortuna. Antes, eu entendi o teu ponto, Marcelo, que assim, beleza, a gente já teve vários governos, né? Fernando Henrique Cardoso para PSDB, depois veio o Lula com o PT, a Dilma com o PT, depois o Michel Temer. Mas o que acontece? Eles seguiam o mesmo sistema, claro. Né? A tal da governabilidade, né? Cargo para tudo que é lado, né? Ministério tal é de tal partido para dividir os cargos, outro ministério para dividir os cargos e os contratos, né? E o dinheiro, né? E sucessivamente os contratos. Agora
agora, esses cargos... Pô, agora o STF, aí eu controlado. falei aqui dos cargos, do dinheiro, da propina, né? O STF liberou, né, do processo o Gedel Vieira Lima, que foi pego com 54 milhões de reais dentro de um apartamento. Então, esse era o esquema que estava montado. Tá solto. Tá solto. E que independente de quem passasse, O Lula também. né, entendeu? Entendeu? Solto, o Só Lula que também. aí eu digo, a gente tá falando de Brasil. Agora, enxugue isso aí. Vai para as prefeituras. A mesma Acontece coisa. a mesma mesmo. coisa. É mesmo, reflexo da É mesma assim, ó, prefeito, Uhum. vereadores, tudo puxando saco. Aí ele chega, tem um papinho com cada vereador. Ó, eu Então- quero que passe isso. Eu quero que passe aquilo. Eu quero que passe aquilo outro. É o mesmo sistema. A mesma coisa acontece em município. E eu vejo assim com relação ao Bolsonaro, né? Além do sistema que é enraizado, como vocês falaram também, governo federal, estados e municípios, né? O Bolsonaro, além de tentar romper com isso, ou pelo menos em algumas coisas, que a gente sabe que ele cedeu bastante já, né? Desde o começo ele Sim. cedeu em algumas questões já, né? De cargos, de participação no governo. E a gente, em alguns momentos, a gente tem algumas críticas nesse sentido. Mas eu vejo, assim, que aí é o lado que não tem como a gente não estar junto e não defender, que ele também não promoveu só isso, entende? Essa mudança, mas ele promoveu uma mudança também de direção de país, né? A gente mudou, porque, infelizmente, eu não gosto de ideologia, mas infelizmente a gente muito tempo foi guiado por ideologia, né? E a gente estava numa ideologia que é justamente o brasileiro, ele era levado por um modelo ideológico que, se ele parar para pensar, se ele parar para analisar a realidade das coisas, ele não concorda. Porque, na essência, a maioria dos brasileiros são conservadores, né? Nós somos Sim. nós somos formados, nós somos criados. Hoje em dia existe todo um trabalho para desconstruir essa formação da sociedade brasileira, mas nós somos criados numa sociedade, né, com princípios e valores judaicos cristãos, com base familiar, né? Perfeito. Esse modelo conservador vem desde o Velho Testamento. Cara, se tu não sei, é que assim, ó, não é brasileiro, o ser humano. A gente tem que ter ordem na tua casa. Já pensou, tudo putaria, tudo vira festa? Não dá. Cara, tu é casado, tu tem tua esposa. O mínimo é seguir o conservador, que é o quê? Cuida da sua mulher, cuida do seu filho, não vai pra zona. Seja fiel. Não, seja fiel, entendeu? Coisa simples. Trabalhe, se tu né? fizer Trabalhe. diferente, vai dar merda. Então, esse papo de conservador, se a gente não seguir linha de Lula, de outras coisas, socialismo, que eu tenho pavor, comunismo, não dá certo, cara. Mas aí é que é o ponto, que eu vejo que... A gente tem que fazer o que dá Foi certo. por causa desse ponto que a galera toda se voltou contra o Bolsonaro e o pau tá comendo hoje, né? Porque é o seguinte, o Bolsonaro, ele mudou a pauta ideológica menor, do né? Brasil, né? Porque ele é o presidente da República hoje, então ele mudou a pauta ideológica, ele mudou o caminho com que o Brasil estava trilhando, e ele conseguiu, né? Ele e muita gente que começou a ganhar, a aparecer também na mídia, começou a ganhar espaço, a rede social ajudou muito nisso. Então, esse pessoal, né, e com a eleição do Bolsonaro também, conseguiram jogar luz para o que estava acontecendo no Brasil, esse caminho de progressismo, essa zona que tinha o Brasil. Mesmo. Eles conseguiram pegar, então o Brasil caminhava para na linha do progressismo, né, e na linha do socialismo. Pô, o PT, 14 anos no poder, dizer que a gente não estava caminhando para um regime socialista, né? Então, assim, o Brasil estava caminhando nesse sentido, mas ninguém estava vendo. Né? O pai de família conservador lá e tal, tava focado nas famílias e tal, Claro. a economia tá indo bem, né? Isso, aquilo, o Brasil é um país que para economia ir mal, o cara tem que ser muito ruim. Exatamente. Enfim, e aí o Bolsonaro assumiu, Até mudou na crise algumas a gente coisas, mudou algumas coisas, mudou o jeitão ali de se relacionar com o Congresso e tal, apanhou bastante no começo, depois cedeu um pouquinho, mas ele conseguiu mudar a direção com que o Brasil iria tomando, e ele conseguiu jogar luz para um negócio que estava escondido e que ninguém via. Ó, gente, nós estávamos caminhando para isso aqui. E aí o brasileiro conseguiu olhar para aquilo ali e falou, pô, mas isso aí eu não quero. Então, e o brasileiro não quer. Um exemplo, pelo que você está falando. Um exemplo. Você imagina agora, vamos lá, Bolsonaro perde a eleição. Vamos dar um exemplo. Não vai acontecer, em nome de Jesus, mas vamos dizer que ele perca, né? Cara, entra o Lula, vamos dizer, volta o Lula. Meu Deus. Quando ele pior ainda, né? Deus Quando ele começar a pegar os ministros e botar Zé Dirceu,
na saúde, pegar não sei quem, aquele mesmo sistema. Cara, o povo vai gritar muito, vai berrar muito. Ninguém aguenta mais. Joyce Rasch na assistência social. Vai cair no chão lá e dar no lugar da Damares. Quando começar a fazer isso de novo, cara, ninguém vai aguentar mais. Porque é aquilo que você falou. Parece que ele trouxe uma luz que o pessoal estava acostumado, a gente já estava acostumado. Ah, não, cara, a gente nem sabia quem era ministro da Dilma, quem era ministro do Temer, a gente nem queria nem saber, entendeu? Então, hoje mas não. Mas aí não hoje vai ter o que fazer. Se Lula entra, acabou. Não, mas ele está falando sobre essa luz que trouxe, essa nova visão. Percepção. O povo hoje se preocupa mais com esse tipo de coisa. E aí que vem uma outra questão que é muito legal, né? Essa luz que inicialmente foi muito voltada para a política, isso eu tô falando do brasileiro, né, tradicional, lá nas cidades, nas suas famílias, né, que não busca tanta informação, que não é uma pessoa, né, não é aquele conservador que estuda, né, que já tem uma formação cultural, digamos assim, como a gente sabe que tem conservador natural, raiz. É o raiz, entendeu? Que ele é conservador porque ele conseguiu perceber que a realidade das coisas, né, elas funcionam melhor desse jeito, né? Entendeu? Ele nasceu numa família, sabe que a família é importante, não porque ele estudou que a família é importante, mas porque ele nasceu numa família... Aquele que não precisou ler o livro do Max Weber. Ele sabe que a família é importante porque ele consegue perceber na vida dele, na realidade dele, que a família dele foi importante para ele poder ser uma pessoa de bem, para ele constituir uma família bacana também, né? Então, falando desse brasileiro médio aí, né? Esse pessoal, então, não conseguia perceber isso na política, mas essa luz também foi para os outros campos, né? Hoje as pessoas, mesmo aquelas sem tanta formação, sem tanto estudo, né? Mas as pessoas mais básicas conseguem perceber que a gente já perdeu, a gente vinha caminhando não só na política, mas em todos os aspectos da nossa sociedade, na cultura, né? Na educação. Então, assim, as nossas universidades, universidades dos nossos institutos federais, as escolas. E principalmente na cultura. Sabe uma coisa que a esquerda tem, não vou falar que é de bom, vou falar. Eles são coerentes no que eles fazem, né? Na merda que eles pensam, eles têm coerência. Tem um propósito. Você vê que é engraçado, né? Você vê essas artistas aí reclamando contra o Bolsonaro, desesperadas. Maluca. Né? Perderam a mamata, então hoje não tem mais lei. Estão reclamando porque não estão recebendo. Estão desesperados aí. E aquele negócio, eles são contra o Bolsonaro por causa disso. Eles não querem saber, eles não querem saber do país, não querem saber de nada. Querem saber deles. Então, cara, eles se revoltam e eles se unem em volta disso e criam narrativas atrás de narrativas que não tô aguentando mais, ninguém aguenta mais ouvir tanta narrativa. E o Marcelo, historinha. Eu vou te dizer mais. O dinheiro, ele é com certeza o fator que pesa mais é importante, mas não é só o dinheiro, é porque esses artistas que já eram patrocinados, eles já eram alinhados ideologicamente com o que o governo da esquerda pensava. Sim. Os caras patrocinavam quem pensava parecido com eles para promover aquilo que eles acreditam. O melhor lugar para se promover era Globo, sei lá, outros canais que eu não... E aí... Cara, era dinheiro que rolava, era um artista falando que o Lula era bom, tu acreditava. Lembra do Collor? Quem fez o Collor? A Globo? Sim. Não, e aí que é legal, né? Quando eu cheguei aqui, a gente falando das dificuldades financeiras do conservador e tal, né? A gente falou, a gente já subiu a escada falando, pô, cara, aqui não tem, R$10 pra gente é muito dinheiro, né? Porque o conservador, o cara que não é certo. Mas tem dinheiro pra coca, porque é simples, a gente é sério, né? Então a gente não tá correndo atrás de dinheiro público pra fazer aquilo que a gente acredita. A gente faz aquilo que a gente acredita. A gente faz aquilo que a gente acredita por princípio, por valor. Mas aí que tá. O outro lado já não. Eles botam dinheiro na conta, eles pagam a gente pra trabalhar. E por isso que a gente tá hoje numa missão que é muito difícil. E assim, ó, e não é uma missão de vamos mudar o Brasil em 4 anos. A gente precisa se conscientizar disso, porque a gente tem que, né? Por exemplo, eu participo da política, vocês sabem, né? Tenho a minha vida, meus negócios, tenho meus relacionamentos profissionais e tudo mais, mas hoje a minha preocupação maior, a minha preocupação número 1 precisa ser a minha casa, né? Porque hoje tá vindo o meu primeiro filho, tá chegando aí, né? E eu quero ter outros, mas eu preciso cuidar da educação dos meus filhos, eu preciso zelar por eles para que depois eles possam ser bons brasileiros aí no mundo, né? Tenham bons princípios e bons valores, para que lá na frente a gente tenha um resultado, sabe? Hoje a gente começa pela casa, pela família, depois a gente começa a se preocupar com a sociedade, com a vizinhança,
depois com a cidade, claro, né? claro. Tem muita gente querendo discutir Brasília, Você cuida e não tá se dentro de preocupando, casa, e aí estão botando... Todo mundo cuidar dentro da própria casa? Exatamente. E E, botar e aí cidadão, o que né? acontece? Só que esse caminho que nós estávamos tomando já tomou muitos espaços, e um deles é educação, como a gente falava aqui, Claro. né? Eu tenho uma amiga minha que ela é professora, né? A Mariane, mandar um abraço pra ela, depois eu vou mandar um minuto podcast pra ela assistir, né? Manda. E a gente tava comendo uma pizza na casa dela semana passada, na Mari e no Luiz, eles têm 2 filhinhos já, né? A Maria Luísa e o José. E nós estávamos lá comendo uma pizza e tal, e sempre uma das pautas é educação, ela é professora e tal. Cara, a educação brasileira hoje, ela entrou numa metodologia, ela assumiu uma metodologia que veio lá do Paulo Freire, né? De que a professora não pode educar. Não. E ela Exatamente. tá de saco cheio da sala de aula, né? Porque De não poder fazer porque ela não nada. pode educar, ela quer ensinar as crianças, ela não pode, ela tem que ficar na ideia do lúdico, do não sei do que, da brincadeira, né? E aí uma professora hoje não pode educar essa educação que nós chegamos muitos níveis no Brasil, né? E muitas professoras que vão nos assistir vão falar, é isso, eu quero educar as crianças e eu não consigo, e não pode. Então, assim, muitas vezes a gente está preocupado com as coisas maiores, é legal, mas assim, tem muita coisa que a gente precisa se preocupar também. A gente precisa começar a se preocupar com a formação dos nossos filhos, das nossas famílias, formar Claro. famílias sólidas, Porque famílias... se tu se preocupar sabe? com isso aí, não vai precisar professor educar seu filho. Exatamente. E aí a gente precisa começar a se preocupar com a cultura, se preocupar com a política local, porque esse mesmo, como a Paulette falou, né, esse mesmo modelo de Brasília se repete nas cidades. Então, assim, tem muita coisa que a gente tem que se preocupar. Outra coisa que eu ia te falar, eu tava pensando outro dia, eu tava em casa, uma coisa interessante, cara, eu tava na minha janela lá, pensando nas coisas e tal. Eu falei, cara, que dificuldade que eu tenho, né? Porque tudo que a gente tem aqui, a gente tem que comprar. Que ninguém dá nada pra ninguém. Conservador é complicado de ajudar nas causas. Acredito que o de esquerda Esse não. aqui pede Não. mais filho cego, ele já tá fazendo pedido, Não, entendeu? não, eu vou pedir. Porque eu tava assim, porque a gente tem vergonha. A gente tem vergonha de chegar e pedir alguma coisa na ajuda. Ó, vamos ajudar essa causa conservadora Ai, não aqui. pede Ó, nada. a gente tem um podcast aqui pô, cara, um microfone desse custa tanto, uma câmera, tem que investir em mesa e tudo sai assim, no nosso Só bolso. pede pras pessoas, Entendeu? ó, vem. Eu só vem falo, cá, e vamos assim, conversar. e é uma causa. O podcast aqui não é meu trabalho, eu não ganho R$1 com isso aqui. A gente não ganha, a gente vem aqui pra ajudar a causa, chamar o pessoal que é mais conservador. Ainda e tal. gasta ainda E eu na acho gasolina. que, não, eu falo que ainda gasta muito, né? Com tudo isso aqui. E eu acho que o cara de esquerda não. O pessoal da esquerda, ele sufoca mesmo, um ajuda o outro, porque eles são tudo ladrão, um rouba dinheiro de É uma propina, agora seita. sempre tem dinheiro sobrando. E eu tô subindo a escada aqui, ele tá falando com você, Igual judeu, um cara, ajudou. pra R$10 pra gente é dinheiro, é um sufoco do caramba. Eu sou câmera, faço edição, eu faço tudo, e assim a gente vai tocando barco. Mas eu parei pra pensar, cara, falei, não, cara, vou começar a pegar meus amigos aí que tem condição, galera que pode ajudar. Pô, cara, dá uma. O André Não, não. assim, ó. Não, o André chegou agora. André só ano que vem, liberado desse. Mas chegar lá, pô, cara, vou botar lá um Pix, como é que é aquilo? Vaquinha, né? Começar, cara, pegar um negócio pra ajudar um equipamento, vou começar a pedir também. Porque é normal, hoje tá todo Plix, mundo. manda um Plix. Esses canais aí estão. que Esses canais estão, Terça Livre, bota lá doce, né? Bota o Pix lá pra dar uma ajuda. Mas tem que pedir, porque senão eu não aguento. sim. Comprar Não, tudo eu hoje. Hoje eu comprei a minha câmera. ideia sempre foi botar o Pix, no final eu faço um stripper. Aí sim. Que aí pelo menos Mas daí ganha tem que alguma coisa. colocar, né? Tem que fazer o strip também. O problema é se eu fizer e não aparecer dinheiro. Daí eu vou me sentir muito mal ainda por cima. Pô, a pessoa vai rir pra caramba. Vai acabar fudeu, dando dinheiro, vai cara. ficar Dá dinheiro pra essa louca aí. da minha Parar de cara fazer ainda. isso. Fala, André, que tu ia falar. Tô zoando aqui. Não, eu ia... Tô zoando, O não, pessoal, eu tô a falando zoeira, sério. a zoeira aqui é forte. Eu tô falando sério. Não, Zé. fala. Não, mas na verdade o que eu ia dizer dessa questão dos recursos do Ele até dinheiro, né? esqueceu Do do dinheiro. dinheiro, Não, do não. Pix. Não, esqueci. Hoje os canais de direita e tal, o pessoal mais famoso e tal, eles estão recebendo ajuda, né? Existe um jeito hoje de tu monetizar também através das redes sociais, o pessoal, né, de vender conteúdo. Então esse modelo é muito legal e isso ajudou a financiar os movimentos conservadores, o pessoal que divulga né, aquilo que a gente acredita e tal. Então isso ajudou, mas ainda é um movimento coerente. Mas o que acontece? sim. Há muita gente na esquerda que eles estudaram e eles criaram mecanismos para captar recurso público, que é exatamente. dinheiro de imposto, que é dinheiro que nós pagamos para Claro, financiar claro. trabalho Legalmente, de dinheiro tudo ideologia legal. que a gente não acredita. Como assim, André? Pô, tu pega numa cidade, vamos trazer pro
pro pessoal aí das cidades, né, que talvez não conhece muito como é que funciona os mecanismos em Brasília, nem em Florianópolis, nós vamos trazer pra nossa realidade. Quando pega na cidade, quanto de dinheiro a gente tem lá, né, que os projetos que a gente consegue captar via assistência social, via, né, lá projetos de criança e adolescente, projeto de jovem, que a gente sabe que a assistência social... Essas políticas públicas. Exatamente, essas políticas públicas de assistência, né? E aí tu pega quem normalmente tem captado recurso, né, público no município mesmo, entendeu? É Instituto X, é ONG Y, então vai ver esses caras... Tudo né? ali. O cara é filiado ao PT, o cara é do Partido X, o cara é do movimento social, entendeu? E esses caras estão lá captando. Então, eles conhecem as ferramentas, eles conhecem os caminhos, né? E eles vão e captam recurso e utilizam recurso, entendeu? E não estou dizendo que ali não existem projetos bons. Existem pessoas ali que estão fazendo projetos bacanas, que realmente dão assistência, né? Para o adolescente, dão assistência para a criança, dão assistência para o idoso, dão assistência para aquele que necessita. Esses são reais. Não estou dizendo que não existam projetos bons ali. Quando a gente acompanha e vê até porque eu penso que assim, a gente tem que começar também entender que tem coisas boas, né? Não é porque o cara às vezes Não, nem ONG, mas assim, não é porque o cara às vezes é de esquerda que a gente tem que jogar ele na lata do lixo, entende? Às vezes tem pessoas na esquerda lá que tem bom coração, que tem aquela ideologia, porque foram criados naquilo ali, mas só é de esquerda, que né? Trabalham bem, pena que mas não tem lógica pena que foi ideologizado ali, mas assim... Mas às vezes que conduz um projeto social e que captam esse recurso. Então não estou dizendo que todo mundo que capta esse tipo de recurso é ruim. Mas a gente vê muita gente captando recurso, né, ligado à ideologia de esquerda. Por quê? Porque eles foram preparados, eles foram treinados para isso, né? Então... Não, e se tu tem um projeto, por exemplo, aqui em Bombinhas, teve uma ONG que fez o projetinho bonitinho. Depois veio o HECO aí e desmanchou, era uma quadrilha que pegava dinheiro e não fazia nada. Sim, não entregava. Então é assim, tu faz um projeto, pode ser o mais absurdo, faz um projeto com uma linha que de repente vai ser bom para algum tipo vai para algum lado que vai dar, sei lá, o idoso abandonado. O cara faz um projeto certinho, tem que fazer um projeto legal e apresenta e passa na Câmara lá, vem uma fortuna. O cara não faz nada. Entende? Então não é que é de esquerda ou de direita. O problema é que o cara faz o projeto e tem que... Eu tô fazendo um projeto, um pré-projeto, agora que eu falo justamente sobre isso. Não tem fiscalização nas coisas. As coisas acontecem. Então, assim, tem projeto, tem... aqui em Bombinhas, por exemplo, vou dar um exemplo em Bombinhas, assistência social. Não tem ninguém que assista, que vai verificar se o assistente social está fazendo o seu trabalho. Não, para isso que servem os vereadores. Eu ia falar fiscalizar. Tudo bem, os vereadores, mas eu tô falando o que eu vejo. Eu tô dizendo assim, mas por exemplo... Na verdade, o que eu ia falar era o seguinte, que a função, porque, na verdade, essa grande necessidade que a gente tem é porque a função dos vereadores ela não é exercida. Essa é a grande realidade. Qual é a função dos vereadores, na essência? Os vereadores têm duas funções principais, né? O legislativo ele tem duas funções principais. Legislar e fiscalizar. Legislar, eles não legislam. Por que não legislam? Vou fazer de uma forma bem simples, eu vou explicar, e todo mundo que olhar para a realidade, mas não é ficar viajando, inventando coisa, não, é olhar para a realidade, para aquilo que acontece no seu município. O que a gente, quando fala de uma Câmara de Vereadores, a gente falou aqui hoje, antes de começar o podcast, como é que é aqui a Câmara de Vereadores? Quantos vereadores, eu lembro que eu perguntei quantos vereadores a prefeitura aqui tem, né? Quantos são oposição? Aí tu falou pra mim, a maioria. Então o que acontece? Os caras mandam as pautas, os caras mandam as pautas pra Câmara, ó, tem que votar isso aqui, -2. Quantos são? São 9? São 9, são 7 da base. Ó, tem que votar isso aqui, isso aqui é votado. Então os caras não legislam, os caras não debatem projetos, os caras não escutam, os caras não vê o que é bom, não sabe nem do que se trata. Entendeu? Não, tem gente ali que ainda quando criam lei pra mudar nome de rua, tem vereador que exatamente. Botar plaquinha de sinalização. Na plaquinha, que nem vereador criando lei pra distribuir leite aí final de semana. Pra puxar luz. Não, o que eu quero dizer não foi nada disso. E fiscalizar mesmo não acontece. Fiscalizar não é isso, não foi no sentido do vereador fiscalizar. Por exemplo, assistência social, vou dar um exemplo, porque é a linha do meu projeto. Bombinhas é uma cidade que está se caminhando para a velhice. Tá todo mundo ficando velho. O Marcelo tá idoso,
né? Marcelo já tem o quê? né? 54? 82. Fala do teu projeto, vai. Então o que acontece? Aí as pessoas estão ficando velhas. Muito velhas e muito rápido. Aí tem meia dúzia de assistente social que deveriam estar indo pegar uma ficha e bater porta em porta e fazer, ó, tem velho aí? Tem. A gente vai vir toda semana ver se o velho tá Idoso, não fala bem, velho, não. Pô. se ele tá bem, se ele tá sofrendo maus tratos, se ele tá tomando remédio, se ele tá precisando de alguma coisa. Uma pessoa que faça esse tipo de acompanhamento, uma fiscalização para ver se os assistentes sociais estão fazendo isso. Fiscalizar os assistentes sociais, é isso? Pra ver se eles uma estão- Mas isso é função do corregedoria. vereador também. Também é. Não, mas aí uma, 2, 10, 20. Por que eu digo isso? Eu vejo ali na minha rua tem 2 idosos que quem fiscaliza é os vizinhos. Os dois são duas pessoas doentes que estão ali e não aparece ninguém. E eu já liguei pra... E aí eu fico vendo, aí eu vou- por que não fazem um papel? Não é tão grande a cidade. Mas aí eu vou te dizer, né? Eu vou fazer uma reflexão um pouco mais profunda disso. E isso né? serve pra tudo, pra todos os projetos. Eu vou fazer uma reflexão que é muito do que eu acredito como modelo de sociedade, né? Até a gente tava brincando aqui, André, o que tu é? Tu é conservador? Como é que tu vai se apresentar? Eu falei assim, ó, aí primeiro eu falei, né? Eu sou conservador. Depois eu falei assim, não, melhor ainda. Eu não sou católico. eu sou católico, né? Então, muito do que eu acredito tá relacionado com princípios e valores cristãos e católicos, né? E aí o que eu penso nesse modelo de sociedade? Que os vereadores não cumprem o papel deles e essa parte de fiscalizar a execução das políticas públicas do executivo é responsabilidade do vereador. Pronto. E eles não fazem. Isso é uma grande realidade. Né? O vereador se elege já pensando na próxima eleição, pensando nos cargos que vai ganhar na prefeitura. Não estou generalizando, não são todos, gente. Eu faço parte da política, eu já fui Sim, candidato. a gente sabe, claro. Mas a grande maioria, essa é uma caricatura da realidade, né? Mas o que eu penso como modelo de sociedade é que nós, como sociedade, nós também às vezes, o vereador não faz a função dele, mas os vizinhos, aí tu falou da vizinhança, né? Os vizinhos muitas vezes também não fazem a responsabilidade deles. Sabe por quê? Porque a gente também tem a mania de transferir a responsabilidade. Eu gosto de um princípio da doutrina social da Igreja Católica que chama-se subsidiariedade. O que esse princípio diz? Diz que a responsabilidade, ou seja, ela só é transferida para a instância superior, ou seja, a gente só vai requerer subsídio quando a gente não consegue resolver o problema. Então, o que acontece hoje? Tem muitas pessoas, muitos indivíduos que não conseguem resolver os seus problemas, que são responsabilidade sua. E aí querem transferir para o Estado. Eu não consigo trabalhar porque eu não estou dizendo que todos que estão desempregados, pelo amor de Deus, que as pessoas têm mania de generalizar. Claro, né? mas tudo mas bem. assim, eu não consigo trabalhar porque eu sou um malandro muitas vezes, porque eu não corro atrás, porque eu não faço. A culpa é do Estado. O Estado tem que me arrumar emprego. Tem que ter o Cine para arrumar emprego Essa para é as pessoas. bem ideologia de esquerda. Aí o que acontece? Aí, isso eu tô falando do indivíduo. Aí vai pra família. A família tem um problema ali interno que, não consegue resolver e vai pra justiça. Às vezes, 2 irmãos que brigam por causa de um pedaço de terra, cara. A vida inteira. A vida inteira. Aí, beleza. A família não consegue se resolver, transfere a responsabilidade pros outros. Aí, depois, a vizinhança. Tem muita coisa que a vizinhança pode resolver. Hoje, o nosso modelo de Estado é um modelo inchado, onde a gente paga muito imposto, porque a gente fica terceirizando tudo, cara. Tem coisas que a sociedade pode resolver, que a vizinhança pode resolver, sabe? Por exemplo, eu não sei se a gente já parou pra fazer número, mas será que isso é uma reflexão que eu estou fazendo. Não estou dizendo que a tua colocação não é correta, porque realmente precisa ter uma fiscalização, não só os vereadores, mas o próprio executivo, o próprio gestor, né? Será que o secretário de assistência social está conferindo se as políticas públicas lá da Secretaria de Assistência Social está dando resultado? Mas aí é um outro debate que os nossos profissionais, né, os nossos secretários e tal, são tudo cargo político e aí não tem informação para gerir o negócio, para dar resultado. Eles gerem para barganha, para negócio político, não gerem para entregar resultado, para entregar número na ponta, né, para entregar atendimento, política pública que funcione. Mas enfim, eu tava falando de outra coisa e vou finalizar a minha reflexão. Então assim, a gente tem um estado inchado, um estado que a gente paga muito imposto e que as coisas não funcionam porque a gente terceiriza muita coisa que às vezes podia ser responsabilidade nossa, entende? Com certeza. Então assim, às vezes a gente fica esperando 3 meses para a prefeitura vir tampar um buraco na frente da minha rua, onde pode ir lá onde eu tapar. poderia, onde 3 ou 4 vizinhos podiam se reunir, às vezes é um paver que abaixou, bota um bocado de areia, coloca o paver no lugar, resolveu o problema. Você tem isso, isso é muito interessante, André, porque é o seguinte, lá nos Estados Unidos, eu vou usar os Estados Unidos porque é um país que eu morei e eu vi como que acontece. Eu morei também lá, fiquei 5 meses lá. Então, lá
a vida é dessa maneira, é mais dessa maneira, mas é uma questão cultural. Entendeu? Já nasce com ele já tem isso. Por exemplo, uma vez, não sei se eu já falei isso, bateram no meu carro lá, saindo no shopping, lá batidinha atrás, né? Cara, quando eu virei, a polícia estava chegando, porque já tinha uma pessoa ligando, falando, ó, olha, aconteceu isso. Então, essa questão é muito cultural. Eu acho que no Brasil, cara, a gente tem um problema cultural muito grande. É uma posição certeza, minha. Eu não quero. Né, um problema cultural. Eu ia terminar depois indo para outra parte que é pior ainda. Vai concordar contigo. Entendeu? É um problema cultural que acho que isso já vem lá de trás. E a gente que estuda história, né? Eu que já estudei, continuo estudando história. A gente sabe que isso vem lá dos portugueses, da forma que eles viviam e tal. Isso vem muito dessa cultura. E até hoje vem. Sabe? Isso vai chegando até a gente. Então, os países latinos aqui, em sua maioria, tem essa questão. Né? Você vê, eu já fui em Miami 4 vezes, né? Chega lá, cara, o cubano, o cara fala, não compra com cubano. Não ganha dinheiro ainda. Não compra com cubano, não compra com brasileiro, mas isso foi antes. Agora não. Aí, não compra com cubano. Cara, o cara sempre quer te vender um negócio, quer te enrolar e tal. Então tem muito isso. Né? Quando você fala em brasileiro fora brasileiro lá nos Estados Unidos, eu morei lá pertinho de Boston, lá em Marlboro. O próprio brasileiro fala pra ti, cara, e não foi só um brasileiro. Não compra com brasileiro. Eu nem vou falar onde eu morei, faz negócio não faz negócio com brasileiro. E por incrível que pareça, eu fiz negócio com brasileiro lá nos Estados Unidos. Luiz Miranda não. Foi Luiz Miranda não, né? Não foi Luiz Miranda. Viu esse cara queimando a gente lá fora? Cara, mas agora, pelo amor de Deus, quem faz negócio com um cara desse, com esse Luiz Miranda? Porque eu conheci o Luiz Miranda antes, assim, pela internet ali. Sim. Não sei o que, compra carro comigo aqui pra ficar rico. Cara, aquilo é um fanfarrão. O cara que bota dinheiro na mão de um cara daquele é um imbecil, cara. Agora deixa eu. Nós tava sobre o assunto que nós estávamos falando antes. Se você estava nos Estados Unidos, o outro estava em Dubai, como é que é? Não, nós estávamos tudo nos Estados Unidos. Melbourne. Não venha. Melbourne. Vai, fala. Mas o que eu tava querendo dizer é o seguinte: ali eu tava falando antes sobre essa questão da sociedade, tu completou muito bem que a gente tem um problema cultural muito grave. E aí, o que esse problema cultural leva a gente a fazer? Além das pessoas não assumir a sua responsabilidade, eles criam um problema e jogam na conta dos outros. Ó, quer ver um exemplo lá em Itapema agora? Itapema é bola da vez da construção, né? Todo mundo construindo. E não adianta, todo mundo que vai construir uma obrinha, todo mundo que vai construir vai estragar a rua. Na frente da sua obra. Sim. Vai estragar a rua caminhão porque é caminhão, porque é trator, porque é máquina, papapá. Então tu pega uma rua às vezes que tá legal, que a prefeitura já resolveu, e o cara vai lá e estraga. E isso tá na lei, inclusive. Quem que é a responsabilidade de consertar o estrago é do cara que fez o estrago. Mas o que acontece depois que ele fez o estrago? Ele vai encher o saco da prefeitura que tem que arrumar a rua. Que ele estragou. Entendeu? Que ele estragou. E aí é um processo pra poder provar que o cara quando ele não quer que a prefeitura faça um serviço dentro do que é dele, não é nem arrumar aquilo que é público que ele estragou. Né? Mas isso é o jeitinho brasileiro. Que é o cara que quer que bote a máquina da prefeitura pra abrir uma vala no terreno dele, que é o cara que quer uma carrada de areia. Irmão, tô mandando a bitoneira pra você que sobrou aqui, ó, cara. Não encheu tudo, tô mandando, vai passar na tua obra rapidinho aí. Valeu, já manda um zap. Aí o cara, aquela bitoneira que era pra obra da prefeitura, passa na obra do cara e larga lá. É o brasileiro corrupto. Cara, isso aqui no Brasil, meu Deus do céu. É muito corrupto. Isso é corrupção o tempo todo. Então, cara, é aquilo. Então, o brasileiro ele tem que aprender. Eu vou falar aqui, ó, rasgar o verbo. O brasileiro tem que aprender a deixar de ser vagabundo, não generalizando, não estou generalizando, mas tem muito que tem que aprender a deixar de ser vagabundo, se vender por causa de cargo político, lá dentro de uma prefeitura. Tem que parar com esse negócio. Ó, parar de vender voto. Você que vende teu voto, tu é um vagabundo. Tu tem que entender isso, você é vagabundo. Tu vende teu voto por R$50, 100, tu é pilantra igual o cara. Então tu merece não ter educação, não ter saúde. Tu merece, porque você também é corrupto. Então a hora que o brasileiro começar a realmente tomar uma posição, brasileiro não generalizando de novo, tomar uma posição de cidadão e querer realmente mudar o Brasil, ou querer mudar alguma coisa, tem que partir dele. Entendeu? Então, assim, eu posso bater no peito, não sou o cara mais honesto do mundo, mas não vendo meu voto, não faço parceria para ganhar vantagem. Então, começa por aí, né? Até, e tentar aquilo que você falou. As pessoas têm que procurar, André, também, a dar solução aos problemas e não querer cobrar. Porque quando você cobra, você vai criando cargo, você vai inchando a máquina. Por exemplo, vou dar um exemplo, lá em Itapema, não conheço mais aqui Bombinhas aqui, mas lá em Itapema, um monte de cargo para resolver um monte de coisa e gera custo e gera imposto. E você vai pagar esse imposto. Então nada é fácil. As pessoas acham que, não,
Beleza. Se você vai pegar lá e você é um cara que é 7-1, por exemplo, tu tá na tua obra, o cara leva uma bitoneira lá da prefeitura e descarrega na tua obra para botar concreto lá, você pode ter certeza que você mesmo vai pagar imposto mais caro. Porque o roubo tá partindo de você. Então as pessoas têm que começar a se conscientizar, cara. Cara, eu sei que é um país difícil, a gente passa dificuldade, mas, cara, R$50, R$100, cara, entendeu? Para vender um voto, para botar um adesivo no carro. Cara, cara, pô, se o Brasil ainda fosse malandro, ele pegava os R$100 e votava em outro. Porque o cara que vende o voto, cara, é brincadeira, né? Falar isso aí, meu irmão, né? E tem que às vezes soltar um pouquinho, porque às vezes a gente se revolta, mas vai lá. E aí, assim, ó, eu acredito muito nisso, sabe? Que a gente é um povo bacana, a gente é um povo bom, né? Claro. Mas assim, que se perdeu nessa questão de formação mesmo, cultural, de formação pessoal. Então, assim, as pessoas querem corrigir o problema. A gente é muito acostumado a querer resolver o problema dos outros. O problema tá fora, não. A gente tem que começar por nós, né? Tem que começar por nós, o problema está em nós, né? Eu gosto de uma frase do Dr. Ítalo Marcilli, né, que diz, né, trabalhe, sirva, seja forte e não enche o saco. Então, cuida primeiro das tuas responsabilidades. Então é o seguinte, a gente tem que começar beleza, pô, o que eu preciso mudar em mim, o que eu preciso resolver, o que eu preciso consertar na minha casa. Porque não adianta, vamos resolver o Brasil, mas vamos resolver o Brasil, vamos lutar pelo Brasil, nós não vamos perder, né, nós vamos deixar o Brasil virar uma Venezuela, nós vamos brigar pelo nosso país. Mas, cara, vamos começar a resolver a nossa casa também, sabe? O cara quer ir pra Brasília, quer ir não sei o que e tal. Mas assim, sim, cara, olha pra tua casa, como é que tá a tua casa, como é que tá os teus filhos, como é que tá a educação, como é que tu tem formado, entendeu? Como é que tu tem preparado as pessoas que tu tá deixando ali pra construir, né, pras próximas gerações. Então, assim, vamos cuidar do Brasil, mas vamos cuidar da nossa casa também, vamos cuidar das nossas responsabilidades. Por isso que esse modelo conservador é muito importante entrar pra dar uma mudada nisso aí. É que o que acontece? Hoje ser conservador virou moda. Né? Qualquer eu sou conservador. Por isso que eu disse aqui antes, no começo, né? Eu sou católico. Sem eu vergonha, sou católico, tá lá, né? camisa do Brasil. Não, muita gente que faz treteiro, eu conheço. O cara é treteiro, o cara faz um monte de última eleição cagada e Bolsonaro, cara. Tipo assim, beleza, cara, o cara tem o direito de seguir mas, cara, é incoerente, no mínimo incoerente. Né? O Moisés foi um traíra, se elegeu, mas também assim, ó, ele também não ficou rasgando seda pro Bolsonaro, não. Ele falou, sou candidato do PSL. E ó, se o Bolsonaro ganhou foi porque eu ajudei, já falou isso. Não vou dar nome aos bois e nem vou, mas assim, cara... Aqui a gente fala, o Marcelo a gente fala não, assim. Mas eu não vou dar nome, vocês não você não pode. Mas assim, candidato... Aqui não tem fala privilegiado, nós temos. Temos. Vai nessa. A gente se esconde. Vou botar no nome dela. Foi ela que falou. Mas assim, teve pessoas aqui no nosso estado se elegeram na pauta conservador, que sou conservador, bolsonarista e tal, família, não sei do que, não sei do que. Pô, tantos meses de mandato, largou mulher, largou filho, largou isso, pô, foi pra... Me desculpa, mas foi pra putaria, daí, o cara vai falar que é... Né, foi pra putaria, pra zoeira, daí eu vou te dizer o seguinte, que porra, que merda de conservador é esse? Não, mas não existe. O cara não conserva nem o mínimo, o cara não cuida nem da família, cara. Mas, André, eu vou falar. Aí a gente para pra pensar. Cara, será que não tem opção pra ter que votar nessas bostas? Tem opção. Cara, você veio pra prefeitura, né? Você foi candidato a prefeito, foi bem votado. Cara, mas você é aquilo. O André é isso aí. Sempre foi isso aí. Ainda não chegou a ser vereador, não, né? Não. Nunca foi vereador, não foi deputado, tá aí. Seu nome está à disposição, né? Por não sei se você vem como deputado estadual, numa próxima oportunidade como prefeito. Cara, tá aí, o cara tá aí. Vai comprar teu voto? Não vai comprar teu voto. Você não vai ver o dinheiro desse cara, entendeu? Talvez nem tenha, né? Igual a mim, porque a gente não tem. É pobre, né? Se tivesse um dinheiro, se fosse um pai rico, talvez, né? Até teria uma estrutura maior. Não comprava, mas teria uma estrutura maior, adesivar mais carro, botar carro de som. Mas nós não temos. É tudo guerreiro. Aí você pega o cara, tu vota em quem? Quem que o brasileiro vai lá e vota? No cara que compra voto. Então, não tem esse negócio de falar, não tem opção. Ah, não, igual lá no Rio de Janeiro, 7 candidatos. Quem foi pro segundo turno? Crivella e Eduardo Paes. Tá entendendo? Os caras têm que tomar na cabeça. Me desculpa. O carioca tem que tomar na cabeça, cara. O cara tem dois ou três candidatos ali, cara. Bons candidatos. Que poderiam dar uma chance pro cara, aquele que é deputado federal, esqueci o nome dele. Luiz Lima.
Luiz Lima, dá uma oportunidade pro cara. O cara pode cagar igual o Moisés cagou? Pode. Mas, cara, dá uma chance pro Moisés, a gente errou, mas a gente não tem bola de cristal na cabeça. Foi uma tentativa. A gente entendeu? errou com a intenção de acertar. Isso, falou tudo, Mas isso é que aí. assim, ó, o Moisés, a gente foi... Eu costumo na política fazer o meu papel pelo menos pior, né? Não que não tenha gente boa, tem gente boa, mas no caso do Menos governo, pior, meu no Deus. caso do governo do estado, eu vou ser Vamos muito parar. honesto, eu vou ser muito honesto com vocês. No caso do governo do estado, né, eu votei com consciência para deputado estadual, até porque eu fui candidato em 2018, então eu acredito em mim mesmo, Acertou. senão não seria, né? Então eu votei com consciência Ainda para bem deputado que você acredita em estadual, você. eu votei com consciência para deputado federal, né, para senador, tranquilo, tal, um pouquinho. Esse tão tranquilo ficou meio... Tranquilo, mas É, fiquei tranquilo, um pouco é. em cima do muro, mas tranquilo. Assim, mas para governador, o que acontece? A gente não tinha opção. O Moisés era a opção que tinha ali de Tava mais diferente e tranquilo, tal. tava paradão. Mas assim, Aí tinha o Meirelles, mas todo o Meirelles mundo sabia, todo mundo sabia que era um tiro no escuro, porque ninguém conhecia o Moisés, entendeu? Eu olhava assim Como pro o Whitson Moisés, no pô, Rio, mas né? quem é o Moisés, Ele tinha Entendeu? aquela pinta de conservador, O Moisés, militar. ele nem projeto Ele nos Moisés tinha, enganou. nem planejamento, não existia um planejamento. Não, Vamos não, fazer foi o em Moisés cima da hora. É que tinha o governador. Merizio É. e o Moisés. Porra, Exatamente. Merizio E aí, Moisés, e aí foi Santa Moisés, Catarina, né? Depois do Bolsonaro segundo explodiu, turno ainda. todo mundo antipolítica, ganhou o Moisés. Então, sim. Só que o que é que acontece? O Moisés foi bom para uma coisa, para as pessoas perceberem que nem sempre quem tá do lado quem tá num partido ou quem tá do lado do presidente, né, de direita, vai seguir aquela mesma linha, entendeu? As pessoas aproveitam a onda. Tem gente que é especialista nisso, em seguir onda. Se fosse a vez do... Tem gente que em 2002... Quando era a vez do Lula e o Lula ia ser presidente e o negócio estourou, o cara tava afiliado no PT pra ser candidato pelo PT. E em 2018 tava no PSL porque a vez era do PSL. Entendeu? Mas sabe que tu Então, disse uma coisa agora que o Gessé disse, ele falou. É incoerente, né? O cara é conservador, mas sai pra fumar maconha. Não tem coerência. Mas eu penso assim, ó, a gente não pode também dar Não, de mas louco. também- A gente não pode dar um O de cara é louco conservador aqui. sai pra fumar maconha. Fumar maconha não pode ser conservador. Não, exatamente, ele falou isso, eu falei... Aí Não. Eu ia falar na Porque ocasião... quando você está falando que conservadorismo é uma coisa muito ampla. Não, calma, Então calma. Não me você interrompa, que senão eu vou perder o raciocínio. É assim, a gente não pode confundir as coisas, senão ser conservador vai ficar meio assustador. O que acontece pra mim, ser conservador? É não seguir certas práticas. Agora, por exemplo, se você quer fazer certas coisas, você é livre pra isso. Você só não pode deixar de acolher a sua família, tá? Porque assim, ó, eu vim de um lar onde meu pai e minha mãe tiveram 8 filhos. 2 falecidos. Meu pai e minha mãe eram exemplo de pai e mãe. Minha mãe trabalhando sempre nordestina. O meu pai sempre trabalhando, comida dentro de casa e fartura. Quando eu tinha 15 anos de idade, minha mãe se separou. Porque o meu pai tinha 2 famílias. E nunca, nem o filho soube. Não. Tu entende? Certas Entendi. coisas, Não, assim, mas olha- que certas hoje não pode misturar. Ah, esse é conservador, tem que ser isso. Cara, a gente é humano e não vai ser assim. Só que a gente tem que ter certas Não, mas- práticas. mas olha só. A gente tem que batalhar Não, mas pra eu- ter certas práticas. Agora não pode botar um exemplo de coisa porque as pessoas são diferentes. Não, mas então, aí a gente tava falando, e antes eu fui meio enfático aqui, né, em falar, que tipo de conservador é esse, mas assim, a gente tem que cobrar posicionamento de quem se coloca como liderança, como referência e tal. Sim, Um cara que se coloca como candidato a deputado e que se diz conservador, pô, esse cara precisa honrar aquilo que ele acredita, né? E assim, existe conservadores hoje de vários espectros, digamos assim, né? Mas, pô, o mínimo de um conservador é o cara pelo zelar menos por esconde, aquilo. né? O conservador, ele conserva algo que vem lá que vem de trás. Conserva a tradição, conserva princípios e valores. Então, assim, o mínimo é o cara, pô, conservar a família e tal. Mas, assim, o que eu queria dizer? Alguém que se coloca como liderança, como referência, ele tá se colocando numa posição que ele vai ser julgado pelas pessoas, principalmente se ele é Claro. candidato, se ele é político, ele vai ter que ser julgado para ser votado. Sim. Agora, a gente não pode transferir essa mesma cobrança, essa responsabilidade para todo mundo, né? Até porque existe os dois Claro, lados. claro. A justiça vem, mas também existe a misericórdia. Agora eu vou como pontuar bom cristão, sei que nós somos pecadores. Eu erro, vocês erram, né? Perdeu Vocês a mão. pecam. Então, assim,
Agora é por vez, aqui o negócio tava... Pô, mas agora é a minha. Não, Então, é o que acontece? Eu vou puxar uma deles. Não significa que não existem erros na nossa história, no passado, né? Existem erros, as pessoas erram, não significa que todo mundo lá Não, embaixo... o que você está querendo dizer é o seguinte, André, deixa eu só botar um ponto aqui para ver se você está falando o que eu estou entendendo. Seguinte, quando eu falo conservadorismo, eu estou falando no âmbito da política. Eu não estou falando conservadorismo no âmbito pessoal, no sentido de... Sim, cara, por exemplo, o Jean Loureiro foi pego lá, pegando uma mulher lá. Lá na prefeitura, não foi? Sim. Não foi? Fizeram um vídeo dele. Numa secretaria. Cara, o cara fez aquilo lá, entendeu? Se ele estivesse fazendo fora, se estivesse fazendo um motel lá, ou sei lá onde, cara, é uma coisa. Porque é o seguinte, a questão do... Quando eu coloco a questão de eu sou conservador, na política, eu sou a favor o quê? Das reformas aos poucos, manter o que tem, mas quando a gente for trocar, a gente reformar aos poucos e visualizar, manter o que já tem de bom e reformar. A esquerda não, o progressista ele quer quebrar isso aqui e fazer uma outra coisa. Então a diferença do conservadorismo para o progressismo é exatamente isso, é quebrar, não, isso aqui eu não quero mudar de direção. O conservador não, ele vai na mesma direção e vai mudando aos poucos. Agora, questão pessoal, isso é muito particular, porque assim, por exemplo, o cara se separou, as pessoas dizem, o cara se separou da mulher. Cara, ninguém é obrigado a ficar casado a vida inteira. Eu, como cristão, Marcelo, como cristão evangélico, eu acredito que a família foi feita e eu acredito no casamento para sempre. Mas eu não posso chegar e falar que o cara... Não, se falar que... Eu não posso falar, Paula, não posso falar que o cara não é conservador porque ele se separou da mulher. Isso é besteira. Não. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? O cara teve um problema na família, a mulher traiu ele 85 vezes, aí pra ele ser conservador ele tem que ficar com a mulher mesmo assim. Não, isso não significa... Eu tô falando de conservadorismo no nível de política, né? Agora, nas questões pessoais, de família, tem muitos assuntos que são muito complexos, como a questão do aborto, cada um fala do... Não, beleza, você é a favor do aborto quando a pessoa é estuprada, a menina de 13 anos. Mas, cara, assim, são assuntos complexos. Não, tu tá certo. E que às vezes um conservador, um cara que tem um pensamento conservador político, mas nas questões sociais ele já tem um pensamento não, é que um pouco assim. A gente tá falando a mesma coisa. A Paula é assim, a Paula é muito assim, politicamente ela é conservadora, mas algumas coisas ela é mais liberal, pensa nas liberdades, assim, não. O cara faz o que quer. Não fica falando assim, assim. Eu sou liberal aí. Não, liberal, mas nesse sentido de liberar tudo. Mas o que eu quis dizer é o seguinte, é que a pessoa que se coloca ali pra ser julgada e que defende... Porque na política se defende uma pauta. É que eu não consigo ver, eu acho inclusive que soa, acredito que soa até como uma enganação, hipocrisia, exatamente. A pessoa diz que defende uma coisa e na vida pessoal dela ela faz outra. Então eu penso assim, que a gente precisa começar a ter coerência. E quando o cara é político e público, ele é muito focado. Ele se coloca, por exemplo, eu como fui candidato, como pessoa politicamente exposta, né? Eu sei que eu estou sob o olhar das pessoas e que vão me julgar. Sim. E eu sei que eu vou, foi por livre e espontânea vontade que eu decidi participar da política e eu entendi que isso iria acontecer. Se quer fazer alguma coisa errada, faz bem escondidinho. A minha colocação é sobre esses modelos de conservadores que são conservadores no discurso. Em algumas pautas, legal, entende? Mas o que acontece de forma bem objetiva, Marcelo? Eu acredito que pra gente promover a mudança que a gente precisa ser conservador no discurso, na política e em casa também. Não, mas é isso que eu tô te falando. Mas eu não tô julgando as pessoas que se separaram. Os dois estão corretíssimos. Deixa eu te explicar uma coisa, o que eu tô querendo dizer. O que eu tô querendo dizer? Eu, Marcelo, pessoalmente, eu sou um cara que tem uma visão, que acredito muito em muitas questões políticas, mais pro lado do conservadorismo, na política. Na minha casa, a mesma coisa. Eu sou um cara cristão, família, sou um cara conservador, mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, quando eu olho para um político, eu não estou preocupado com o que ele está fazendo na casa dele. Eu, Marcelo, não. Eu quero que ele seja um conservador dentro do trabalho dele. Eu quero cobrar. É isso que as pessoas às vezes confundem. Por exemplo, Bolsonaro não é o meu pai. Eu não sou obrigado a gostar da forma que ele se posiciona, da forma que ele fala, se ele é mais grosseiro. Eu não tô nem aí, cara. Eu quero ver resultado, entendeu? Então, é o que eu tô falando, às vezes as pessoas querem cobrar, assim, eu acho que a vida pessoal do cara lá, do político, eu tô falando do político, ele é nosso funcionário, cara. É a mesma coisa. Não, eu sou conservador, não vou botar um cara gay pra trabalhar na minha loja.
Eu não penso assim. nada a ver. Você tá entendendo? O cara é gay, cara, o que tem a ver? O cara é gay, a vida dele, o problema é dele, não tem problema nenhum. Agora, dentro do trabalho, pô, cara, eu quero que você atenda os clientes dessa maneira aqui, tanto gay como hétero. Então, eu tô querendo dizer o seguinte, eu sou muito conservador na política, mas eu não quero cobrar das pessoas uma vida, entendeu? Achar que o cara é ruim, o cara é um mau gestor porque ele é gay. Entendeu? Isso para mim, tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então, assim, mas tem muita gente que é conservador e que pensa assim, não, o cara não pode ser nada, o cara tem que ser perfeito. Não, aí é complicado. E não tem. Antigamente, você volta aí, ó, 50 anos atrás, cara, as pessoas eram extremamente conservadoras. Né? Não é? Os homens deixavam as mulheres em casa e ia pra cabaré. Homens pegavam escravos, homens estupravam, né? Vamos dizer assim, porque para a mulher não era estupro, ela se doava porque era o dono. Então, cara, a gente finge. Hoje não é fingido o que acontece. Entendeu? O mundo tá virado porque as pessoas estão falando o que fazem, mostrando o que fazem. Antes elas não mostravam fazer coisas piores, tá? Bem piores. Hoje tem rede social pra mostrar que o pai de família lá traiu a mulher. Hoje o avô que estupra a neta, todo mundo fica sabendo. Antigamente ninguém ficava sabendo. Então esse papo de conservadorismo é um modelo hipócrita. Que hoje tá assim, ó, tá claro que ele não existe, mas a gente tem que ter um modelo na política. Modelo. O que o Marcelo disse está corretíssimo. A vida pessoal é uma coisa. E o que tu disse está muito correto. Se eu sou pública, aqui em Bombinhas, por exemplo, eu não posso fazer uma merda aqui. Que a cidade inteira me conhece. Cidade inteira. Se eu cortar o cabelo, eles botam lá, Via Paulete cortou o cabelo. Não posso nem fazer merda. Porque eu sou público porque a cidade é pequena também, não que eu seja André, famosa. É interessante. Mas todo mundo tá correto aqui. O que eu penso com relação a essa questão é o seguinte, né? É que, na verdade, muitas coisas da vida pessoal refletem na tua prática política, né? Mas é claro. Aí o cara hoje... A pergunta é assim também, né? Muitas vezes, o cara hoje é pró-pautas conservadoras. Desonesto com a família, ele é pró-pautas conservadoras hoje, porque realmente ele acredita naquilo, ou porque é a pauta do momento. Não, entende? tu tá Ou porque correto, ele tá correto. Então, e o que acontece? Quando tu se coloca na política, e eu tenho dito isso para as pessoas, né? A gente precisa analisar a raiz. Não é que as pessoas não erram, elas não têm pecados, elas falham, né? É por isso que eu sou fã da misericórdia de Deus, né? Porque aqui já. eu até lembro de uma vez que nós estávamos na igreja e tinha uma jovem. Tem pecado, isso é uma experiência. Tu não tem pecado agora. Eu não tenho, não. Já falou tanta besteira hoje aqui, tem que, né? Não sei qual é a religião. Mas é pecado que eu falei, ó, eu não sabia. Quando tu não sabe, não é pecado. Tem que dar 3 testadas na cruz hoje lá pra poder ser salvo. Vou dar 3. Mas assim, eu tive uma experiência uma vez, né? Nós tava pregando um encontro de jovens e teve uma jovem que ela chorava muito, e daí ela queria ir embora. Ela falou, olha, eu não me sinto digna de estar aqui nesse lugar. Ela falou exatamente isso pra mim, eu não me sinto digna de estar aqui nesse lugar, tem muita gente boa aqui e eu fiz muita coisa errada. Aí eu lembro que, né, foi uma inspiração assim, né, o Espírito Santo me usou naquele momento, que eu não teria capacidade pra fazer aquilo. Mas eu lembro que eu peguei ela pelo braço e falei assim, vem cá que eu quero te mostrar um negócio. E eu levei ela até no fundo da igreja assim e tinha um janelão lá, né, e alguns jovens me acompanharam e tal, o que o André vai fazer? E eu levei, tinha um janelão lá, e eu falei assim pra ela, apontei pro alto e falei assim, ó, olha lá pro céu lá, eu quero te mostrar um negócio, rápido, vem cá que tu vai ver Jesus agora. E aí levei ela, olha pro céu lá. Aí ela olhou assim, tu tá vendo Jesus? Aí ela virou pra mim, eu não tô vendo. E eu dei uma exaltada, fiquei empolgada, né? Não sei o quê. Tu tá vendo Jesus? Não sei o quê. Ela falou assim pra mim, não tô vendo. Eu falei assim, pois então. Agora você vai ver, jogou. Não joguei. Eu falei assim, pois então, Jesus tá voltando? Não tá, Jesus não tá vindo ali, né? Então nós estamos vivendo o tempo da misericórdia. Sim, o tempo da graça, né? A hora que você chegar frente a frente com Jesus, né? Ele vai te julgar e ele, né? E ele tá te dando a graça nesse final de semana de fazer uma experiência com ele. Ele é todo amor. Então aí eu usei aquele momento pra ele ajudar. E ela ficou no encontro e foi uma bênção no final. Mas o que acontece? Eu não tô aqui com o papel de julgador, mas eu acho que tô me colocando como político. Claro, e eu acredito que as pessoas deveriam fazer esse papel. É o exemplo. Dá o exemplo. Porque, claro. E é nesse ponto que eu queria chegar. Porque o político, beleza, o cara faz o que quiser na vida pessoal e o negócio é as pautas que ele defende. Eu não concordo tanto com isso, Marcelo. Por quê? Porque o político ele se torna uma referência. A gente precisa de bons referenciais no Brasil. Com certeza. Porque esse, inclusive, é uma das minhas principais... Eu não faço isso muito publicamente, porque eu não quero ficar dando ibope e ficar enchendo o saco da galera da
direita e tal. Mas eu tenho minhas críticas ao presidente Bolsonaro justamente nesse sentido, em algumas coisas que ele fala, do jeitão como ele trata algumas questões. Mas ele não é corrupto. Mas assim, ótimo, né? É isso, então, assim, entende? Mas assim, hoje a gente tá mais preocupado com as pautas. E aí a galera, beleza, eu tenho algumas críticas, tenho, mas daí tá, eu ia colocar quem? Eu ia eleger o Haddad, que é quem foi pro segundo turno com o Bolsonaro. Aí tu quer quebrar tudo. Aí tu puxa o passado do cara, é um baita de um corrupto. Então, com certeza, aí a gente vai chegar no mal menor e tudo mais. Mas eu penso que na política a gente precisa analisar essa questão da coerência, né? Sim. Porque, beleza, o cara defende as pautas que eu acredito, já tá legal. Mas o cara defende, se o cara não tiver uma coerência, se o cara não for... E não vou nem falar de conservador, eu falo assim, por exemplo, eu sou católico. Se o cara hoje que me representa, né? Que conhece a doutrina social da igreja, porque a minha prática política tá pautada na doutrina social da igreja. O cara diz pra mim, não, eu conheço eu conheço os princípios, que é o princípio do bem comum, já começa por aí, né? Política não é para interesse pessoal, é para o bem comum. Eu conheço o princípio do bem comum, subsidiariedade, destinação universal dos bens e tal, eu vou te representar legal. Aí o cara na política diz que representa aquilo, mas na vida pessoal ele não tem nada de católico, de não pratica os princípios. O cara diz que vai representar o bem comum, né? Mas na vida pessoal dele, se ele puder passar a perna em alguém, ele passa nos negócios dele, então esse cara não vai representar o bem. Não, exatamente. Ele vai botar uma máscara de que é aquilo, claro. mas no fundo ele Não, não mas é. é o que mais tem hoje em dia. Na política, eu penso que a gente precisa ter uma Coerência, coerência, entende? Mas pelo menos o político. Por que a gente vai cobrar mais do político do que cobra dos outros? Porque o político se colocou lá à disposição para ser julgado, essa é a realidade, Por entendeu? isso que as pessoas vão ter tem a opção de escolher aquele que os representa, Claro. né? Tem o cara que vai representar, por exemplo, vamos dar um exemplo. Eu como cristão evangélico, né? Evangélico. Vou lá? Não, vou pegar um evangélico pra mim. Eu sou o único espírita aqui. Eu, Marcelo. Tô com medo desses caras. Não, eu não sou assim. For pros Estados eu não acho Unidos, que tem que ser um tudo. evangélico. Aí você pega um monte de evangélico pilantra. Que mais não é tem? porque Não, o eu cara, sou não, tô dando um espírita. exemplo. Por isso Não que é eu sou porque o espírita. cara é evangélico. Se chegar na... Então, se você começar a pegar, né, o que eu digo é o seguinte, a política, Que mais tem? política para mim é uma ciência. A política é uma ciência, é um trabalho. Né? Então, na questão técnica do assunto, quando eu entrei nesse assunto, eu falei sobre a questão técnica. Eu acho que o conservador ele tem que responder como conservador no sentido técnico. Eu sei que tem muita questão ideológica, né, por trás disso, mas na questão técnica, eu penso assim, quando eu falo isso, eu penso no prefeito de uma cidade. Eu não estou nem falando de legislador, estou falando do executivo. O executivo ele não legisla nada, não inventa, não cria nada, ele só executa. Então, como um prefeito, um gestor, ele tem que atender às questões técnicas, entendeu? Agora, quando você elege um vereador, talvez seja uma coisa diferente, porque ali o cara vai estar criando leis, talvez seja mais perigoso você eleger um vereador, né, que tem questões ideológicas, mas um gestor seja mais fácil. Então tem tudo isso. Então quando eu olho para a política hoje, porque eu sei que o mundo acelerou muito. Sim. Entendeu? Tem um monte de gente sendo um monte de coisa. Hoje o cara quer ser árvore, quer ser casa, quer ser... É loucura, né? Quer ser tijolo, ele quer ser tudo. Mas olha que interessante Eu o queria negócio. ser rica pra não estar Esse aqui, tipo ó. de gente não me representa. Não ganha nada. Eu acho que a pessoa que pensa desse jeito, pra mim, né, eu respeito, mas dizer que eu sou representado por elas, não. Entendeu? Agora a gente tem que aprender a respeitar. Não significa que o cara que fala que quer ser árvore, que o cara não saiba, não possa ser um ótimo economista. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Sim. Então, assim, o meu problema é exatamente nessas questões políticas ali dentro do executivo, eu vou escolher sempre o cara técnico. E sabe por que eu votei no Merizio? Eu não votei no Moisés? Porque eu vim do Rio de Janeiro, eu não tinha candidato, não conhecia nem o Moisés. Merizio, nem o Merizio. bandido. Escuta, mas eu sei, mas olha só, eu não sabia, eu não conhecia o Merizio. Eu não conhecia nem o Merizio, nem o Moisés. Eu cheguei aqui, eu vou ter que escolher um governador, porque eu vou votar aqui. Comecei a assistir o debate. O Merizio engolia o Moisés o tempo todo. Vocês sabem disso, tecnicamente. Claro. Ele é um Merizio baita engolia. político Agora, a vida eu não sabia inteira. que eu fui lá, votei no Merizio, não votei no Moisés. Porque pra mim, tecnicamente, o Merizio foi muito melhor. Por isso que eu votei nele. Mas Agora, ladrão. se eu soubesse que ele era pilantra, eu não vou lá, não sei, né? Se ele não foi preso. Mas todo mundo fala Ninguém que vai é, preso tá ligado? no Brasil. Agora eu te pergunto, Ele e solta hoje, Lula ainda. tu votaria em quem? Se vier Moisés e Merizio, tu vai votar em quem? No Moisés? Eu não votarei em nenhum dos dois. Não, mas aí tu tá dando voto pro cara que vai ganhar. Você tem que votar em Eu alguém. confesso, eu mudava, eu ia no Merizio. Tá entendendo? Agora- Então é uma loucura, cara. Agora deixa eu te falar um negócio que é muito interessante, né? Que Mas a gente pegando não a tua sabia fala também, agora, né? É isso que eu tô do que ele falando. falou. Tu acabou de dizer mais ou menos isso, né? Que tu prefere votar no final, no executivo, tu prefere votar em alguém que tá mais preparado e que tem, olha só como daí volta para no final das contas para a vida pessoal, né? E que tem uma vida Exatamente. ilibada.
né? Então o que acontece? No final das contas, o cara pode ser, a ideologia dele ali pode ser até nem 100% do que eu acredito, mas pô, aquele é o cara sério. Vamos ser bem sinceros, pode aparecer nas nossas prefeituras daqui a um pouco algum conservador como candidato que é um baita de um pilantra. Se diz conservador, mas não, aí não é. Aí é complicado. Aí Não, ele pode... Conservador pilantra não existe. Não. O que mais tem o conservador... Não é. Ele pode dizer que é. Mas aí que tá. Que ele tá porque falando. hoje tá muito tem. fácil dizer que é, dizer que aquilo, tal. Mas por isso que tem que votar no André, pra prefeito lá. Sabe por quê? Porque o cara sempre foi... Agora pra deputado estadual. Não, mas deputado estadual. Sou pré-candidato, tá? Só pra dizer, daqui a pouco vão querer me incomodar, porque eu não tô pedindo voto. Fala prefeito, ele é prefeito. Ganhar. Parece que ele já é prefeito. Não sou prefeito ainda. E não fizer a parada certa, eu vou ser o primeiro a pegar ele na paulada lá em Itapema, lá em minha praia. Pega, descasca. Aí ganha lá, pra deputado, vai lá comemorar lá na tarde. O cara já tem uma vida, eu tô falando, o cara já tem. Você observa. Aí eu falo assim, são esse tipo de gente, Paulo, que a gente tem que botar na política. O cara que não é político, o cara que é outra coisa, é um engenheiro, um cara que não veio da vida política. Tem que dar oportunidade. Eu sou a favor, André, de que todo mundo contribua. Eu quero um vereador motorista de Uber, eu quero um vereador dona de casa, eu quero um vereador pedreiro, as pessoas precisam ser representadas. Mas aqui em Bombinhas tem, só falam merda naquela tribuna lá. Agora tem vereador de carreira. Hoje tinha que ter tipo assim, segundo grau completo. O cara tem que fazer... Pelo menos. Meu amigo, o cara tem que ficar lá 2 anos... E sair não tem direito à reeleição. O vereador tem que ser. Cara, tem que ter representatividade e rotação. Mas tinha que ter curso superior, então, alguma coisa, não é possível. Eu acho que o cara deveria ser obrigado a fazer um curso. Cara, o cara às vezes, né? Chega ali, pelo menos um entendimento sobre o cargo dele. Não está querendo dizer que o cara é obrigado a ter 2º grau e tem que ser um cara alfabetizado. Não, mas ele tem que entender o que um vereador faz. Então, mas é importante um conhecimento, uma formação. Claro. Um básico. É muito importante. Sabe? É justamente por cara isso... ter coerência até no que fala. A gente está falando antes da realidade da vereança no Brasil, né? É muito por isso, Marcelo, que a vereança ela não segue as suas funções constitucionais. Porque muito vereador não sabe o que faz. Muito vereador... Me desculpe que os vereadores que vão nos escutar, né? Respeito a todos, mas assim, tem muitos vereadores, infelizmente, é triste essa realidade, mas que não têm condições de legislar. Porque não entende do arcabouço jurídico do nosso país, não entende qual é a competência. Quantas leis inconstitucionais nós temos nos nossos municípios? Entende? Quantas, sabe? O vereador entra e, não sabe, aí vota com o prefeito porque... E a lei fica lá, né? É legal que a lei inconstitucional e ela funciona. Talvez tu nunca tenha pensado nisso, mas eu já pensei nisso. Olha que absurdo. Eu acho que quem trabalha no legislativo, seja vereador, deputado federal, cara, quando o cara fala assim, porque eu sou vereador da base, cara, eu morro, eu passo mal por Deus o livre. É a mesma coisa, tá falando, eu sou o puxa-saco do prefeito. Ele tá querendo dizer o quê? O que você tá querendo dizer que você é vereador da base? Vou fazer tudo que o prefeito quer. Que tu é um vereador, André. O que é um vereador da base? É o quê? É o cara que vai fazer tudo que o cara é legislador do povo. Aí ele vai falar que ele é vereador da base. Mas eu também. Aqui em Bombinhas, os caras falam isso. Mas eu também não. Lugar é só em Bombinhas, não. Mas eu também não gosto de outro termo. Eu sou de oposição. Putz. De oposição de quem? Do governo? Do do governo? E se vir um projeto legal, e aí? Entendeu? É que ninguém não tá nem aí pro povo. Quando eles entram lá, eles ficam entre eles. Exatamente. A guerra é ali dentro. Isso aqui eu sou oposição. Cara, oposição o quê? Você está fazendo trabalho, você está trabalhando para o povo. Você não tem nada a ver com o executivo, é outra coisa. Esquece aquilo lá. Entendeu? Um poder totalmente separado. Então eu fico, não, porque eu sou vereador da base, porque não sei o que é base, que tem que aceitar tudo que o prefeito fala. Ou então que tu é de oposição, tudo que o prefeito fala está errado, o que ele faz está errado. Não, a gente tem que ser coerente. Eu acho que o político inteligente, o cara que quer somar, é o cara que vai chegar lá em Itapema, vai falar, pô, caralho, que progresso que nós tivemos aqui, isso aqui foi bom, isso aqui foi ótimo, aqui a gente pode melhorar, aqui a gente tem que acabar com isso aqui não presta. Mas então, a reconhecer o espaço que as pessoas estão dando e dar continuidade ao trabalho. Né? Um cara que só pega e arrebenta. Claro que tem muito município que tem muita sacanagem, que tem muita treta. Aí o cara tem que ser detonado mesmo, porque vagabundo pra mim, o cara que é pilantra, o cara que é 7-1, faz negócio dentro da prefeitura, esse pra mim pode fazer até um boi daquele de ouro lá, igual fizeram na época lá de Moisés, que não adianta. Esse aí pode fazer o que for, pode botar colégio lindo, pode botar parque de diversões, essa pra mim não presta. Entendeu? Não deve ganhar credibilidade nenhuma. Porque o cara que é pilantra, pra mim não presta. Agora, tem bons prefeitos,
né? Tem bons vereadores, tem bons deputados, a gente tem que levar em consideração isso. Tem. Não, claro. Até porque toda generalização é burra, né? Claro. Se a gente A vier gente tá dizer falando de um problema. Quando vem problema, a gente só fala da coisa ruim, né? André, Mas para terminar claro. aqui, vamos lá, André, que o papo tá bom, muito interessante, foi legal, foi espontâneo, foi rolando e assim que é bom. Isso. O teu trabalho, você pretende vir aí como deputado, algum prefeito? Prefeito, deputado estadual, deputado federal, agora em 2022, tem algum Então, plano? ano que vem a gente tem eleições, né? Estaduais e federais. E eu tenho trabalhado já, né? Numa pré-candidatura a deputado estadual. Isso já tá. Candidato, ó. Galera, André Oliveira. André Oliveira, ó. Daqui a pouco. Coraçãozinho. Coraçãozinho. Ali de Itapema. Então, assim, a gente tem trabalhado numa pré-candidatura. Eu sou hoje suplente de deputado estadual, né? Eu fui candidato já em 2018. A gente ficou em segundo suplente. Hoje eu sou o primeiro suplente de deputado estadual. Então, a gente tem trabalhado já para uma candidatura ano que vem, né? Eu fui candidato a prefeito agora em Itapema. E a gente tem construído na Muito região. bem votado. Uma campanha Legal. linda, né? Bonita. Uma campanha na raça, né? Na raça, é bonito de ver, cara. Como é bonito que de é? ver. A gente tem aqui nos bastidores, né, o Dr. Bronze com a gente. Como é que a gente fez a nossa carreata, né? A gente fez uma carreata sem dar gasolina, sem dar um centavo pra ninguém. Tem pouco, E nem- o pessoal, nem pouco o pessoal mortadela. fez faixa, né? Eu vim de graça. O pessoal com os carros de som legal, veio. Eu legal. vim de graça. É desse jeito que a gente faz. Pra mim não existe nova política e velha política. Existe a política boa e a Boa, política ruim. é isso aí. Eu acho que isso é política, porque a gente precisa de política, né? Não de politicagem, Agora, isso é importante. E as pessoas têm que olhar na rua, passar na rua e ver uma coisa dessa e tem que reconhecer isso. Saber fazer a leitura dos candidatos. Entendeu? Isso tem que acabar. Que é a parte mais difícil. Vou votar no cara, pelo menos ele fez alguma coisa por Deu a mim. cesta básica. Por mim, quer dizer, Umas me deu telha. cesta básica. Cara, vota porque, cara, a cesta básica é tua, tu que pagou a cesta básica. Será que você não entende? Mas pelo menos não. Isso é o papel deles, porque ele tá gerindo o seu dinheiro. Então, é Essa importante mudança que- cultural que é difícil, né, cara? É difícil, não cara. tem, Mas eu acredito nisso. O Brasil já tá mudando, Já. não tá? Tá. O Brasil Quando tá o mudando. povo tá. O Brasil que o povo queremos tá- só depende de É. nós. Aqui, ó. O povo tá se movimentando, então já tem uma mudança aí. Deixa eu só dar uma consertada no Uma que eu paulada. falei. Quando eu falei na assistência social aqui de Bombinhas, foi só um exemplo, porque o assistente social aqui, a nossa secretária, a Thelma, ela é extremamente Querida. querida Muito e gente boa. Pô, Thelma, responsável. Muito. Então, tudo que eu preciso, eu recorro a ela. Então, foi só um exemplo de, Sim. sabe, depois ela fala, pô, tô falando da assistência social. Eu falei, não, Não, mas é meu uma Deus. crítica, não é uma crítica pontual e coisas que, que foi estão só um sendo exemplo, consertadas mas também. é- Até uma querida. E o trabalho é um trabalho trabalho- bem o feito. trabalho dela é muito entendeu? bom. A gente tem que valorizar o que é bom e o que é ruim a gente tem que detonar mesmo, não tem jeito. Mas, André, quero que deixe as tuas considerações finais, Instagram aqui embaixo. O Instagram. AndréOliveira.sc no Instagram, Facebook André de Oliveira, né? E queria agradecer primeiramente, né, ao Palete, ao Marcelão, primeiras damas, né? Claro, com certeza. Óbvio, né? Só faltava falar do Marcelo primeiro. Por É que eu últimos sou dos homens, Estados porque Unidos, os últimos né? serão os primeiros, né? É isso aí. Sempre assim. Não, é que são amigos de lá dos Estados Unidos. Eu fui Amigos no dos Paraguai. A gente se encontrou Fui lá lá no em Paraguai Estados Unidos, é uma tentar viagem. pegar, E ela veio comprar do uma Paraguai, arma. sabe, né? Tu veio do Paraguai? Paraguai, É, vendia isso chipa, aí. vendia chipa. O que é chipa? Chipa é tipo um pão de queijo feito pro Paraguai, elas enrolam na coxa. Ô, Jesus. Não rolava na Gostoso, coxa, chipa? gostoso. É bom? Não, eu vendia. É tipo Não, um pão Eu de queijo vendia com suor de torrone, eu coxa. vendia torrone, eu vendia chipa, eu vendia Isso aí vai dar um corte. coxinha. Só isso aí. A vendedora de chipa. E pior que é verdade, tá? A minha mãe tinha um restaurante lá na Ponte da Amizade. E aí era muito filho, e ela fazia uma caixinha bom, e eu ia vender na ponte. Caixinha de isopor aqui, só que eu comia, vendia. Então, para fechar, galera, olha só. Temos Corta candidatos isso, bons. Temos candidatos bons, tá? Tem mais um aqui. Mais Nós um. temos amigos conservadores, candidatos bons. Mais um aqui. O Uma Andrezinho, ótima opção. Andrezinho, porque Um grande que abraço. ele Espero que é. vocês tenham gostado, galera. ele Curte o é canal, legal. compartilha o vídeo. Pessoal, amigo do André aí, eu vou sufocar ele para botar o vídeo no YouTube lá no Face dele pra galera. Ah, ele acompanhar. coloca, Do né? Bronze também. Né? O próximo é você, Bronze. Sentar nessa cadeira pra gente, ó. É bronze porque ele é bronzeado? É, porque ele é bronze. Ele é. Deve ser ouro. É, né? porque Cara, não, deve é ser porque não é ouro, prata. cara. Sobrenome. Um grande abraço. Um beijo pra todos. Pessoal, não esquece de dar um likezinho lá, compartilha. Entra lá no meu perfil Via Paulette, porque o Marcelo, ele
Aí vocês vão ver minhas fotos, né? Daí eu Meu falar, Deus, pô, vou ver, rainha né? do TikTok. Um beijo a todos. André, obrigado, Pessoal, cara. Gente, beleza. obrigado aí. Tamo junto. Brasil acima de tudo, Deus acima de tudo. Amém. Amém. Cause you are